Evangelho segundo Lucas. Capítulo 23. Yauxa diante dos líderes romanos. Então todo o conselho dos principais líderes do povo judeu levantou-se e conduziu Yauxa a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, alegando: Encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Inclusive, proibindo o pagamento de impostos a César e se dizendo o Machia, o rei. Diante disso, lhe interrogou Pilatos. És tu o rei dos judeus? Replicou-lhe Yauxa. De fato, é como dizes. Então Pilatos declarou aos chefes dos sacerdotes e às muitas pessoas reunidas: Não vejo neste homem motivo algum para acusação. Todavia eles insistiam cada vez mais, exclamando: Ele amotina o povo, pregando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Ao ouvir isto, Pilatos quis saber se aquele homem era de fato galileu. Ao ser informado que era da jurisdição de Herodes, estando este, naqueles dias em Jerusalém, lhe enviou. Yauxa é interrogado por Herodes. Assim que Herodes viu a Yauxa, expressou grande satisfação, pois havia muito que desejava conhecê-lo, por ter ouvido falar sobre sua fama. Tinha também a expectativa de vê-lo fazer algum sinal. E de muitas maneiras o questionava. Yauxa, entretanto, nada lhe respondia. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes, e o acusavam com grande eloquência. Porém Herodes, assim como seus soldados, acabaram por ridicularizá-lo e zombar dele. Obrigaram-no a vestir-se com uma capa de aparente realeza e o mandaram de volta a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos, que viviam em clima de inimizade, firmaram um pacto de reconciliação. Pilatos interroga Yauxa outra vez. Então Pilatos, convocando os chefes dos sacerdotes, todas as demais autoridades judaicas e o povo, ponderou-lhes: Entregaste-me este homem como amotinador do povo. Todavia, tendo-o interrogado na vossa presença, nada constatei contra ele dos crimes de que o acusais. Tampouco Herodes encontrou alguma falta nele, pois o mandou de volta. E não existe nada digno de morte realizado por ele. Portanto, após submetê-lo a açoites, libertá-lo-ei. Pois conforme a tradição, ele deveria dar liberdade a um detento judeu por ocasião da Páscoa. Contudo todo o povo gritou a uma voz: Acaba com este, solta-nos Barrabás. Ora Barrabás havia sido condenado e estava na prisão por causa de uma rebelião na cidade e por ter cometido um assassinato. Mas Pilatos desejava soltar a Yauxa e voltou a argumentar com a multidão. Eles, entretanto, gritavam ainda mais: Crucifica-o! Crucifica-o! Então, pela terceira vez, declaro ao povo: Que mal fez este homem? De fato, motivo algum encontrei contra ele para condená-lo à morte. Sendo assim, depois de açoitá-lo, soltá-lo-ei. Mas a multidão reivindicava insistentemente aos brados que ele fosse crucificado. E o clamor do povo prevaleceu. E assim Pilatos resolveu dar-lhes o que desejavam. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por causa da rebelião que causara e do homicídio que cometera, mas por quem clamava o povo. E entregou Yauxa à vontade deles. Yauxa caminho do Gólgota. Então retiraram dali e enquanto levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e jogaram a trave da cruz sobre seus ombros, obrigando-o a carregá-la e caminhar atrás de Yauxa. E uma grande multidão seguia a ele, inclusive muitas mulheres que choravam e pranteavam em desespero. Porém Yauxa, dirigindo-se a elas, as preveniu. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, antes pranteai, por vós mesmas e por vossos filhos. Porquanto eis que estão chegando os dias em que se dirá: Felizes as estéreis, os ventres que jamais geraram e os seios que nunca amamentaram. Então clamareis às montanhas: Cai sobre nossas cabeças. E às colinas: Cobre-nos. Pois se fazei isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? E eram levados com ele 2 outros homens, ambos criminosos, a fim de serem executados. A crucificação. Quando chegaram a um lugar conhecido como Caveira,
Ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e o outro à sua esquerda. Apesar de tudo, Yaucha dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A seguir, dividiram entre si as vestes de Yaucha, tirando sortes. Uma grande multidão estava presente e a tudo observava, enquanto as autoridades o ridicularizavam, exclamando: Salvou os outros. Pois agora salve-se a si mesmo, se é de fato o Machia do Criador, o escolhido. Da mesma forma os soldados se aproximaram e também dele zombavam, oferecendo a ele vinagre. E o provocavam: Se você é o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também havia sido afixada uma inscrição acima dele, onde se lia: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam crucificados esbravejava insultos contra ele. Não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso repreendeu, afirmando: Nem ao menos temes ao Criador, estando sob a mesma sentença? Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos a pena que nossos atos merecem. Porém este homem não cometeu mal algum. Então, dirigindo-se a Yaucha, rogou-lhe: Yaucha, lembra-te de mim quando entrardes no teu reino. E Yaucha lhe assegurou: Com toda a certeza te garanto hoje mesmo. Estarás comigo no paraíso. Yaucha entrega sua vida na cruz. E já era cerca de meio-dia, quando as trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol perdera seu brilho. E o véu do santuário rasgou-se ao meio. Então Yaucha bradou com voz forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. O centurião, constatando o que tinha acontecido, glorificou ao Criador, exclamando: Verdadeiramente, este homem era justo. E todas as multidões que haviam afluído, a fim de presenciar aquele acontecimento, ao verem isso, retiraram-se aos prantos, batendo nos peitos. No entanto, todos aqueles que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, permaneceram ainda que a certa distância, observando atentamente todos esses fatos. O sepultamento de Yaucha Machia. E eis que havia certo homem, chamado José, natural de Arimateia, uma cidade da Judéia, e membro do Sinédrio, que era bom e justo. Ele não havia concordado com o veredicto, tampouco com o proceder dos outros, e aguardava o reino do Criador. Foi à presença de Pilatos e pediu-lhe o corpo de Yaucha. Então, tirando da cruz, o envolveu em um lençol de linho, e o depositou num túmulo cavado na rocha, no qual ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação, e estava para começar o sábado. As mulheres que vinham seguindo a Yaucha desde a Galiléia, acompanharam José, e contemplando o túmulo, viram como o corpo de Yaucha fora colocado naquele local. Em seguida foram para casa e prepararam perfumes e bálsamos. E no sábado, descansaram, em obediência ao mandamento. Amados do Criador, o Conselho, Sinédrio, composto pelos principais líderes político-religiosos dos judeus, se reúne ao raiar do dia para julgar Yaucha. Lucas 22, verso 66, Mateus 26, verso 59, Mateus 27, versos 1 e 2. Pilatos, o governador romano, se encontra em Jerusalém durante a Páscoa, pois Roma temia revoltas nessa época. Marcos 15, verso 1. Yaucha ensina sobre o reino do Criador e se apresenta como Messias, não como um revolucionário político. Pilatos percebe que se Yaucha fosse realmente uma ameaça, os líderes judeus não estariam tentando condená-lo, pois eles desejavam um motim contra Roma. Yaucha explica que seu reino não é deste mundo, João 18, versos 33 ao 38, e a impressão que causa em Pilatos é notável. Acuado, Pilatos teme perder sua dignidade se condenar Yaucha, mas ao mesmo tempo se arrisca a ira dos líderes judeus, que podem informar o imperador Tibério. Ao descobrir que Yaucha é da Galiléia, Pilatos encarrega Herodes, que também tem rixas com ele, do caso. Herodes, supersticioso e atormentado, considera Yaucha como uma reencarnação de João Batista, Lucas 3,
verso 19, e não obtém respostas de Yausha. Durante a humilhação de Yausha, ele é vestido com um manto púrpura e recebe uma coroa de espinhos, Marcos 15, verso 17, Mateus 27, verso 28, para ridicularizar sua suposta realeza. Alguns manuscritos de Mateus trazem a curiosa informação que o primeiro nome de Barrabás, em aramaico, filho de Abba, era também Yausha, Mateus 27, verso 16. Esse fato coopera para ilustrar a morte vicária do Machia. O Yausha, homem incrédulo e mundano, é aceito e beneficiado pela justiça dos homens. Enquanto isso, Yausha, o Machia, filho do Criador, homem justo e abençoador, morre inocente em seu lugar. Mateus 27, versos 15 ao 20, Marcos 15, verso 6, João 18, versos 39 e 40. Simão de Cirene é forçado a carregar a cruz de Yausha, Marcos 15, verso 21, enquanto ele aproveita suas últimas energias para alertar seus discípulos sobre a destruição futura de Jerusalém. Yausha profetiza o sofrimento que ocorrerá pelo desespero das mães, de que melhor seria não ter filhos, a vê-los padecer e serem mortos das maneiras mais cruéis imagináveis. 1 Coríntios 7, versos 25 ao 35, Jeremias 16, versos 1 ao 4, como de fato ocorreu no ano 70 depois do Machia, o horror foi de tal ordem, que as pessoas pediam para morrer sem passar pelas torturas e atrocidades impingidas pelos exércitos romanos ensandecidos. Oséias 10, verso 8, Apocalipse 6, verso 16. Ao ver a morte do Machia, um profundo espírito de arrependimento tomou conta dos presentes, especialmente dos judeus, que saíram do local da crucificação arrasados, expressando sua angústia ao bater nos próprios peitos, em um ritual judaico. Atos 2, versos 37 ao 41. A oração final de Yausha foi respondida, Lucas 23, verso 34. Não era permitido às mulheres se aproximarem dos atos de crucificação. Entretanto, várias mulheres, que o acompanhavam desde o início do ministério na Galileia, juntamente com muitos discípulos, não abandonaram Yausha na cruz. Mateus 27, versos 55 e 56, Marcos 15, verso 40 e 41, João 19, verso 25 conforme Lucas 24, verso 10. José de Arimateia, um verdadeiro discípulo de Yausha, como Nicodemos, João 19, verso 29, agia em secreto, aguardando o reino do Criador, solicitou a Pilatos o corpo de Yausha para os funerais, desafiando as ordens do Sinédrio e cumprindo a profecia acerca de Yausha, Isaías 53, verso 9. O dia da preparação refere-se à sexta-feira, quando se finalizavam os preparativos para o sábado. As discípulas acompanharam o sepultamento, e seu testemunho seria crucial para refutar as alegações de que o corpo de Yausha havia sido roubado. João 19, versos 21 ao 22. Apesar da oposição do Sinédrio, Yausha teve um funeral digno, com uma sepultura nova em uma rica caverna, onde foram usados cerca de 34 quilos de mirra e aloés. João 19, verso 39. Mais especiarias foram compradas para ungir seu corpo quando as discípulas retornassem no primeiro dia da semana. Amados do Criador, mais um estudo concluído de Lucas, agora o capítulo 23, o que nos leva a eventos que são centrais para o nosso entendimento e aprofundamento na nossa fé, que são a traição, a crucificação e o sepultamento de Yausha, o Machia. Ao refletirmos sobre essas passagens, é crucial que levemos conosco alguns ensinamentos profundos. Yausha, mesmo diante de imenso sofrimento, nos ensinou sobre o perdão e a compaixão. Ele pediu ao Pai que perdoasse aqueles que o crucificavam, mostrando-nos que a misericórdia deve prevalecer em nossas vidas, mesmo quando somos injustiçados. Além disso, a conversa com o ladrão ao seu lado nos lembra da possibilidade de redenção, não importa quão distante alguém possa parecer do caminho. Nestes momentos de profunda dor e sacrifício, encontramos a essência da promessa de esperança e renovação. Yausha não apenas enfrentou a morte, mas garantiu a vida eterna àqueles que se voltam para ele com arrependimento. É um convite para todos nós, um chamado a refletirmos sobre nossas próprias vidas e a importância de buscar um relacionamento genuíno com o Criador. Que possamos levar os ensinamentos do Machia para nossas interações diárias e compartilhar essa mensagem de amor e perdão com todos ao nosso redor. Através de suas ações e palavras,
podemos ser reflexos de sua luz no mundo. Obrigado por nos acompanharem neste estudo. Que a paz e o amor do Mashiach estejam com vocês. Que assim seja.